Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon e eu sou do Movimento Pela Ordem. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a vocês a respeito de dois fatos importantes que tivemos ontem na corrida presidencial de 2018, que foram as entrevistas de Jair Bolsonaro na Record e também o debate promovido pela TV Globo. Ao assistir o debate, eu cheguei à conclusão de que eu deveria gravar esse vídeo para falar um pouquinho a respeito de populismo. Ontem nós tivemos de um lado uma pessoa que estava dando uma entrevista a uma emissora de TV e do outro o resto dos candidatos fazendo um debate onde o menor interesse, pode ter certeza, somos nós, a população brasileira. O que eu vi pelo debate da Rede Globo, foram propostas extremamente populistas. Mas o que é populismo? Você sabe o que é populismo? Bom, um populista é aquele que tenta agradar a todos, aquele que faz um discurso que tem um grande apelo à massa, um grande apelo à sociedade. E aí acaba colocando os pés pelas mãos, porque em matéria econômica, em matéria de Brasil, todas as vezes que apelamos para o populismo, a gente teve inúmeros problemas, das quais nós estamos vivendo até hoje. Você não se lembra da campanha da Dilma Rousseff? O estelionato eleitoral que foi cometido? Então, eu acho que os candidatos ainda não perceberam que as pessoas já se cansaram disso. Ao mesmo tempo em que nós sabemos que o Brasil tem um déficit fiscal enorme, nós temos um problema com a Previdência, que existe um rombo sim, por mais que você queira negar isso, você sabe muito bem que existe esse rombo, que ele precisa ser tapado. Nós temos também um problema gigantesco de desemprego e uma sociedade na qual está quebrada. Aí vêm os candidatos no debate da Rede Globo e fazem as mesmas promessas de sempre. Porque você vê o debate, parece que o país está às mil maravilhas e que vai melhorar e que vai crescer e que com eles tudo é possível. Mas todas as vezes que a gente votou nesses candidatos a gente teve o mesmo problema. A gente foi enganado, fomos vítimas de um estelionato eleitoral. É importante que dessa vez nós não deixemos que isso aconteça. Portanto, todo candidato que faz aquele frufru, aquela coisinha bonita, que faz aquela propaganda marqueteira que diz que porque o Brasil é um país que vai para frente no meu governo, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, saiba, ele está sendo populista, porque não é possível que o Brasil cresça sem que haja os reajustes necessários para que a economia possa alavancar. O que nós estamos passando hoje é exatamente devido a um governo populista, que foi o governo da Dilma Rousseff, que, ao não respeitar o tripé econômico, acabou colocando o país na maior crise de sua história. Os efeitos da recessão brasileira serão prolongados por um grande período, um grande tempo. Nós estamos hoje pagando essa conta desse governo populista. Quando você chega na sua casa, que chega aquela conta de luz exorbitante, você se lembra quando a Dilma baixou as contas? Então, exatamente por isso, hoje a gente paga a conta de um governo populista do PT. E o que eu vi no debate foram exatamente as mesmas propostas populistas de sempre, para que você, eleitor, seja enganado e vote nessas pessoas. Por outro lado, nós temos um candidato que fala abertamente sobre privatizações, sobre meta fiscal, sobre regularização, sobre desregulamentação. E aí, esse que não pôde estar no debate devido a estar esfaqueado, devido a ter sido esfaqueado por um militante de esquerda, foi profundamente combatido, vamos dizer assim, nesse debate. Por aquela velha política, todos aqueles corruptos que lá estavam somente para fazer propostas populistas que enganam as pessoas. Uma hora a conta chega. E o brasileiro, querendo ou não, já está despertando para essa realidade. Hoje é muito mais fácil a gente falar sobre reforma trabalhista, reforma da Previdência, porque as pessoas estão entendendo. O governo nada produz, ele não tem nada. Tudo que o governo recebe é exatamente dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte. E a partir daí, ele gasta com o que seria melhor para o Brasil. O problema é que existe a corrupção e o maior problema ainda do que a corrupção é a incompetência. Vejamos, o governo Dilma, por exemplo, mais uma vez tenho que citá-la, foi um governo incompetente, do qual não cuidou da forma que deveria da economia. Saiu distribuindo benesses
aos amigos do rei, somente aos amigos do PT, né? É o que a gente tem hoje. Mega empresários, né, que estão todos envolvidos em casos de corrupção da Lava Jato, e por outro lado, o empresário médio, o brasileiro comum, passando necessidade. Fora todas as benfeitorias que a Dilma fez com o nosso dinheiro em países amigos ditadores, né? Na Venezuela, Cuba, por exemplo. O que eu quero com esse vídeo é despertar a você para que pesquise exatamente sobre o seu candidato e saiba se ele se encaixa nesse grupo de populistas, né? Quando ele falar assim, não é preciso reforma da Previdência, a burguesia, quando ele cria inimigos, né? Cria inimigos imaginários, espantalhos para ele bater, ele está exatamente fazendo isso, criando populismo. Fala do empresariado como se o empresariado fosse ruim. Na verdade, são os empresários que dão empregos ao povo. Se a gente não tem os empresários, a gente não tem emprego. Não faz sentido você querer taxar os mais ricos e subsidiar os mais pobres. Na verdade, os mais pobres sempre pagarão mais impostos porque são maioria. O que nós devemos fazer é ser justos. Aquele que realmente não tem condições de pagar imposto, que não pague, mas que também se diminua dos ricos, para que hajam mais empregos, para que hajam mais prosperidade no país, para que mais pessoas tendam a vir ao nosso país produzir aqui. Porque é assim que se alavanca a economia. Não é dessa forma que a gente vai mudar, não é dessa forma que a gente vai sair dessa crise, arrumando briga, discutindo com o empresário, porque o empresário é ruim, porque o patrão é ruim. Não é verdade, não é verdade. O empresário, ele pena para crescer no Brasil. E muitas das vezes ele vai embora. Olha só o Paraguai, por exemplo. O Paraguai está levando um monte de empresas brasileiras, porque eles têm uma política liberal. É isso que nós pregamos aqui no Brasil também. Nós precisamos esclarecer as pessoas de que nada vem de graça, que tudo quem paga somos nós mesmos. A Previdência somos nós que pagamos. Não é o governo que tira do bolso e sai doando por aí. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que contribuímos. E o governo nada produz. Quem produz somos nós. Quando você fala em privatizações, se o seu candidato é o primeiro a defender não, porque não vamos privatizar, você já sabe que é proposta populista, que vem com esse discursinho de é essencial à nação. Não é verdade. Isso aí é para formar cabide de empregos para esses políticos, para os seus amigos partidários. É isso que a gente está lutando contra. Nós queremos que sejam sim privatizadas. Todas as estatais, na minha opinião, deveriam ser privatizadas. Isso por quê? Ao se privatizar uma estatal, você seca a fonte de dinheiro para esses corruptos, para que eles roubem da população. Até hoje, você está pagando aí ações que são movidas contra a Petrobras, né? A Petrobras foi vítima, sim, desses larápios, desses corruptos, e até hoje ela está respondendo ações nos Estados Unidos e no Brasil, da qual a gente paga, né, as indenizações. Então, assim, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Por favor, vamos focar, vamos prestar atenção, não vamos cair nessa história de populismo, não vamos cair nessa história de dinheiro fácil, de vida fácil, porque não é. A gente precisa sim enfrentar os nossos problemas com coragem e aí de partir para a luta e partir para um governo decente.